Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de desenho básico. Meu nome é Crislane Martins e eu vou dar seguimento a essas aulas com vocês. A primeira coisa para nós entendermos o desenho técnico é quais são os objetivos de aprender essa matéria. Interpretar normas técnicas da ABNT, interpretar as convenções de desenho de arquitetura, saber manejar os instrumentos de desenho, conhecer a legislação sobre reformas e acréscimos, reconhecer cortes e representações fundamentais, conhecer os fundamentos da perspectiva. Quando nós aprendemos o desenho básico, ele vai dar início ao nosso conhecimento sobre desenho. É através dele que nós vamos aprender sobre as linhas, carimbo, margem, tipo de folhas, que vão nos ajudar a começar a construir os nossos desenhos. Os fundamentos do desenho técnico. É uma língua universal da construção civil necessária para a montagem de objetos. Com o desenho técnico, nós somos capazes de apresentar informações complementares sobre as dimensões do projeto. A leitura do desenho técnico é a visualização das formas e das dimensões através dos desenhos apresentados. Para desenharmos, nós temos que seguir algumas normas. Uma norma a ser citada de desenho é a NBR 6492. A NBR 6492 ela é editada pela ABNT. Agora nós vamos falar dos instrumentos que vão ser utilizados para a aula de desenho. A primeira coisa que nós vamos utilizar é a prancheta. A prancheta ela serve para nós conseguirmos organizar o desenho e os materiais. Na prancheta também, nós conseguimos regular a régua fixa e nela também nós podemos fixar os nossos desenhos. Os tipos de papéis que nós temos é o papel manteiga, o vegetal e o opaco. Nas imagens, aparentemente, todos eles são iguais, porém, os que mais nós vamos utilizar em nossas aulas são o papel opaco, por ter uma espessura mais firme e não ter transparência, facilitando assim na hora de construir os desenhos. Os tipos de lapiseiras. O tipo ideal de lapiseira para se usar são esses tipos de lapiseira com a ponta fina, onde a gramatura do tamanho dessas lapiseiras vão seguir de 0,3, 0,5, 0,7 a 0,9. Geralmente, no curso, o que a gente pede é que vocês utilizem de 2 a 3 lapiseiras. Claro que quando se não tem orçamento para ter todo o equipamento, nós podemos utilizar 2 lapiseiras e com o traçado da mão nós podemos regular a espessura dessas linhas. Outro material muito importante é o escalímetro, que vai nos permitir construir os desenhos em escalas ampliadas e reduzidas. Outro item é a borracha, que deve ser macia. Aqui nós temos dois exemplos, a borracha comum e a borracha lápis, que são maneiras que podem nos auxiliar no desenho. A régua T, ela também é um outro instrumento muito utilizado. Vocês puderam ver que na prancheta que eu mostrei, ela tinha uma régua colada, que a gente chama de régua fixa. Mas quando a gente não tem a prancheta, o ideal é que a gente tenha a régua T, porque ela vai fixar em alguma extremidade da mesa e dali ela vai poder deslizar para cima e para baixo, ou para a direita e para a esquerda, possibilitando assim a construção dos desenhos onde as réguas não escapem e conseguimos fazer traçados lineares. Os esquadros que nós vamos utilizar é o de 45 graus e o de 30 a 60 graus. Esses dois esquadros vão ser os responsáveis para nos auxiliar nos desenhos. O compasso também é muito importante para nós traçarmos as circunferências. O mata-gato, ou gabarito metálico, como chamam, ele serve para apagar áreas pequenas. Ele não é totalmente necessário,
é mais para pessoas que querem mais precisão para apagar os desenhos. O transferidor, ele serve para nós construirmos as figuras com ângulos. Eles vão nos auxiliar muito na hora da construção dos desenhos. Além do transferidor, também nós podemos utilizar o esquadro. Como eu falei anteriormente, o esquadro ele vai ter a angulatura de 45, 30 e 60, que são os ângulos que a gente vai mais utilizar para construir os nossos desenhos. O bolômetro, ele serve para traçar círculos ou circunferências. Quando a gente constrói desenhos, nós temos muitas simbologias que utilizam as circunferências. Então, o bolômetro, ele facilita muito na hora da construção delas. Agora nós vamos falar das dimensões de folhas. Os formatos que nós vamos seguir para a utilização de sala de aula são os formatos da série A. Os tamanhos desses formatos são esses correspondentes aqui embaixo. Para vocês entenderem melhor como funcionam os formatos, além da numeração, aqui tem uma imagem ilustrativa. O A0 é o maior formato da linha da série A. Depois do A0, eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, distribuído aqui A6, A8, A7. Para vocês entenderem melhor a proporção, 1:0 são 2:1. 1:1 são 2:2. 1:2 são 2:3. 1:3 são 2:4. Esses são os formatos que mais vamos utilizar para construir os nossos projetos. Para ser mais necessário, o formato A4 e A3. Para nós determinarmos qual folha e qual escala utilizar, isso vai depender muito da execução do desenho. Além de escolher o tipo de folha, nós também temos algumas exigências para executar. A primeira exigência é a margem, que ela vai ter um segmento de uma numeração específica. Aqui nós temos todos os formatos e a numeração que essas margens devem ter, além das legendas. Depois de construído as margens, legendas e carimbos, nós vamos falar um pouco da cota. O que é a cota? A cota, ela é a determinação da medida do objeto ou das linhas a serem representadas. Aqui nós temos algumas regras gerais para a utilização de cotas. Devem ser distribuídas na vista que melhor caracteriza a parte cotada. Os números devem ser colocados nas linhas de cota em posição horizontal, vertical ou inclinada. Uma sequência de cotas parcial deve ser colocada em uma só linha, ou seja, elas devem estar igualadas. As cotas devem representar a verdadeira grandeza do desenho. Deve-se evitar o cruzamento das linhas de cota. Não se deve traçar a linha de cota como continuação da linha do desenho. Todas essas regras, elas vão nos ajudar na hora da identificação da medida do objeto ou da linha a ser representada. Aqui nós temos um exemplo de como deve ser o segmento do texto da cota. Então, eu venho com uma continuidade de cota na horizontal. Quando eu vou inclinando essa cota, ela tem um segmento de direção de texto. Isso vai nos ajudar na hora de visualizar o projeto, porque quando nós visualizarmos o projeto, nós sabemos se colocar o projeto na horizontal e na vertical, nós conseguimos ver as cotas sem problema nenhum. Para a escrita dos desenhos, nós devemos utilizar as linhas guias. Elas serão os auxílios na hora de nós construirmos o texto de maneira correta.
Então, geralmente, se eu quero que esse texto ele tenha 5 milímetros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com a régua, vou medir aqui 0, aqui 5 e eu vou traçar 2 linhas guias. Sendo assim, eu vou escrever dentro dessas linhas guias, onde eu vou saber que esse texto ele vai todo corresponder à mesma medida. Depois que eu terminar de escrever o texto, é só eu apagar as linhas guias que ficará só o texto final. A mesma coisa para a numeração. Aqui nós temos um exemplo de cota, onde aqui eu tenho a linha de cota. Essas aqui seriam a linha de chamada, que vão representar o tamanho do objeto. O tique da cota sempre em 45 graus. E a cota em si, que é o valor do objeto. Para a construção de desenhos, nós utilizaremos algumas orientações. Lá em cima, eu citei sobre a importância das lapiseiras. Quando eu tenho 3 tipos de lapiseiras de gramaturas diferentes, fica mais fácil de ter diferença no traçado. Mas caso você utilize 2 ou até uma, a diferença é que eu teria uma lapiseira 03, 05 para um traçado fraco, uma lapiseira 07 para um traçado médio, e uma lapiseira 09 para o traçado forte. É assim que nós dividimos a gramatura das lapiseiras. Tipos de linha. Aqui nós temos alguns tipos de linhas mais usuais. Então, eu tenho o tracejado, que a gente utiliza para projeção, a linha contínua, que a gente chama de linha cheia, que a gente utiliza para a maioria da continuidade do desenho, a linha de traço e ponto, que nós utilizamos mais para eixo, e a linha de interrupção, quando nós queremos dar intenção de continuidade a alguma figura. Aqui, agora a gente vai ver ilustrativamente a diferença das escalas. As escalas, elas podem ser tanto escala de redução e tanto escala de ampliação. Mas o que vem ser a escala? A escala é uma proporção da verdadeira grandeza, ou seja, do tamanho real de algum objeto. A escala de verdadeira grandeza, ou seja, a escala real, é a escala de 1 para 1. Aqui no exemplo, a gente tem a escala de 1 para 100 e a escala de 1 para 50. Quanto mais zeros nós tivermos, menor vai ser essa imagem. Quanto menos zeros nós tivermos depois do número, maior vai ser essa escala. A verdadeira grandeza sempre será a escala de 1 para 1. Todas as outras escalas são apenas reduções ou ampliações da verdadeira escala. Aqui nós temos exemplo da maneira correta de utilizar os esquadros e a régua T. A régua T, o ideal é que nós tracemos sempre acima dela, pois ela vai poder deslizar. Conforme eu deslizo essa régua T, eu vou acompanhando com a lapiseira. O esquadro é a mesma maneira. O ideal é sempre da esquerda para a direita, porque conforme nós vamos desenhando, nós vamos deslizando esse esquadro para continuar o desenho. Aqui nós temos um exemplo do que nós falamos anteriormente de legenda, margem e carimbo. Aqui na legenda eu tenho 1, 7, 8 de largura. O tamanho dessa legenda, ou seja, a altura, ela vai variar de acordo com as informações. Mas quando nós temos a nossa legenda a partir do formato A3,
Nós temos que saber que a partir daqui se traça uma linha invisível e onde nós temos que produzir o desenho é apenas no resto da folha que nos sobra, sem ser a parte da legenda. Pois nessa área aqui nós vamos colocar os quadros de áreas, alguma descrição do desenho, até a assinatura e o carimbo. Nessa parte aqui, nós vamos colocar o desenho, pois quando nós dobrarmos a folha, nós vamos nos certificar de que as informações do desenho não vão ser danificadas. Aqui temos um exemplo da distribuição do desenho na prancha. Então, como eu falei para vocês, aqui à direita eu não tenho desenho, só informações escritas, o carimbo, o nome do autor do projeto, o tipo do projeto, a escala do projeto, o tipo da prancha. E aqui, nessa área, nós podemos distribuir o desenho. O tamanho do desenho e o tamanho da folha vai depender da estrutura que você escolher, ou seja, o tamanho que eu quero que esse desenho seja representado, se ele está nítido ou não, e também se ele cabe dentro da folha, porque aqui, por exemplo, nós temos muitos itens representados na mesma folha, por isso que teve a necessidade de utilizar uma folha maior. Mas, dependendo da quantidade de desenhos que você tem para uma folha, vocês podem utilizar um formato menor. Esse é o fim da minha aula. Eu espero que todos tenham compreendido. Todo esse conteúdo em slide também foi passado em texto. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar no mural, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Nós vamos estar também criando um grupo de WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, para vocês se comunicarem melhor, além de também, futuramente, nós estarmos preparando lives, onde vocês vão poder levantar as questões de alguma dúvida que vocês tiveram. Então, anotem qualquer dúvida que vocês tiverem no caderno de vocês, para que quando nós tivermos esse contato, vocês consigam tirar essa dúvida e eu consiga explicar isso também da melhor maneira possível. Eu espero que todos tenham gostado. Até a próxima aula e tchau, tchau!